minha convidada, que ela falou que gostava de jazz, então eu escolhi All of Me, que é um dos temas mais conhecidos, antigos, é de 1931 e foi composto por Gerald Marx e Seymour Simons. Foi uma das canções mais gravadas dessa época. E nós tivemos o prazer de ouvir essa canção na voz da Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Shirley Bassey, Louis Armstrong, Sinatra, sem dúvida, Shirley Bassey. Eric Clapton gravou em 2013 e o João Gilberto gravou essa música como Disse Alguém. Eu tenho hoje aqui uma pessoa empreendedora que ela não é nem um pouco egoísta. Ela resolveu partilhar com quem quer empreender todas as ideias dela. E nós viemos hoje falar de um tema de empreendedorismo, só que focado num outro lugar. Olha só, no país Alice, como é que é? Alice no País das Maravilhas. Eu nunca vi sobre esse enfoque e é sobre isso que nós vamos falar agora. Mara, o seu boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde, é um prazer estar aqui, um privilégio, né? Além de tudo, um show exclusivo, amei, amei. Acertei, não? Acertou. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Que bom. Então, a Mara hoje veio falar de um livro que ela lançou e eu fiquei até surpresa, porque eu a conhecia como psicóloga, psicodramatista, consultora empresarial. Esse seu lado eu vou conhecer melhor junto com vocês. Nós vamos falar então sobre um tema que hoje acho que está bem na moda, que é empreendedorismo, que é para sair do lugar comum. Quanta gente quer deixar de ser colaborador de uma empresa, mesmo CEO de uma empresa, e quer partir para o próprio negócio. Então nós vamos falar sobre isso. Me conta como é que surgiu essa sua ideia, essa paixão por um tema como esse. Beth, eu, como você disse, sou psicóloga, né? E na nossa formação, na psicologia, o tema empreendedorismo passou, na época da nossa formação, muito distante. Ah, é? Exatamente. O empreendedorismo sempre foi um tema mais de administradores, engenheiros, e a área de humanas, pouco se falava de empreendedorismo. E fui convidada para trabalhar no Sebrae, na área de educação, final da década de 90, e lá nós começamos a estruturar cursos de empreendedorismo. E foi aí que eu descobri, né, esse país das maravilhas que é o empreendedorismo. Me apaixonei, sou uma das milhares de pessoas que trabalham com o tema, mas uma talvez das mais apaixonadas, porque eu acredito demais que uma pessoa que desenvolve a sua atitude empreendedora, ela é mais feliz. Ela é mais realizadora. Ela põe em prática um sonho, uma ideia, né? Mas vamos combinar que precisa ter coragem para escrever um livro? Precisa. Não é? Precisa. Como é que veio esse insight que você poderia estar escrevendo e partilhando com todo mundo essa ideia? Então, eu trabalho com empreendedorismo, faço capacitação de atitude empreendedora. Lá no Sebrae? Não, comecei no Sebrae. E agora, sou consultora, trabalho em várias empresas, sou consultora do Senac, trabalho para outras empresas privadas, fazendo uma capacitação e desenvolvendo atitude empreendedora nas pessoas. Né? E por que escrever o livro? Porque como eu trabalho com pessoas dentro da empresa, trabalho com o que a gente chama de intraempreendedorismo, dentro das corporações, de uns anos para cá é muito importante que a pessoa também desenvolva esse espírito empreendedor. Que ela não fique acomodada, que ela tenha um trabalho, um emprego, e quem tem que ser empreendedor é o patrão, é o gerente. Isso ela também um tem que ser. ponto que eu nunca havia pensado. Então, o empreendedorismo não é só para quem quer criar o próprio negócio. Você pode desenvolver isso dentro de uma empresa para que tenha o quê? Maior produtividade? Exatamente. Quando começou, né, esse século começou com essa novidade, né? Principalmente aqui no Brasil, as pessoas que estavam no trabalho, contratada, em alguma função, começou a necessitar de ser mais criativo, mais inovador, contribuir para a redução de custos, para poder ter maior produtividade. E isso foi se descobrindo aos poucos, isso faz parte da atitude empreendedora. Tanto para ser um empresário ou para você ter uma carreira de sucesso, progredir profissionalmente, você precisa ter uma atitude empreendedora. E tem o passo a passo para isso? Ou é uma coisa que assim, vou fazer e acaba vindo a ideia, não? Ou tem uma orientação? Então,
Esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse livro. Aqui conta tudo. Tá Mostra aqui, aí o nosso livro. Né, esse livro. E eu aproveitei a personagem Alice, né, Mostra a capa lá para a nossa câmera. Ó. Atitude empreendedora. Descubra com Alice o seu País das Maravilhas. Então, foi muito original. Depois nós vamos querer saber esse título aí a que veio. Mas aí, como eu te perguntei, se existe um manual. Um manual. O manual existe... você pode partir de qualquer momento da sua vida para desenvolver a atitude empreendedora, né? Eu acredito que qualquer situação pode te fazer encontrar um caminho interno, né? E eu acho que fundamentalmente quando você descobre ou que você tem um sonho para realizar ou que você precisa fazer uma mudança na sua vida. É aquele estalo. Se você começa pelo sonho, tem um sonho para realizar, eu vou ter que procurar um caminho, criar coragem, correr risco, fazer um planejamento, ir atrás daquilo que eu persigo. Ou se eu preciso fazer uma mudança, então, assim, eu já corro esse risco, já mudo de caminho, eu preciso encontrar meu sonho, porque também não adianta eu ficar mudando sem ter muita perspectiva de onde eu quero chegar. É um pouco também do que eu falo no livro. Ah, tá. Porque ninguém chega a lugar nenhum se não souber onde quer ir. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu costumo dizer, quer ir para tal lugar, você tem que planejar. Então, eu imagino assim, a gente sonha. Muitas vezes o sonho, você imagina que ele é inacessível. Porém, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, desde que você foque. Exatamente. Eu imagino o quanto você pode falar sobre isso, depois vamos falar de uns capítulos. E esse tema, empreendedorismo, é porque está na moda, você acabou de me dar uma informação que foi nesse século que começou a falar mais sobre empreendedorismo. Não se falava com esse termo antes. Então, o tema fora do Brasil, né, se fala há muitos anos. Né? A história de empreendedorismo vem do século XVII e do século XVIII. Mas o nosso país foi na década de 90 do século passado que começou a se falar de empreendedorismo e mais atuar. Né? Assim, alguns países, algumas culturas, fala-se menos de empreendedorismo. E eu acho que é por isso que eu me apaixonei. Eu acho que esse é um dos motivos porque eu escrevi o livro. Né? Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente mostrar pessoas que têm atitude empreendedora e que são bem-sucedidas, cases de sucesso, e que são felizes e que estão se realizando, mais a nossa cultura vai se tornar empreendedora. Né? E como é que é isso que entrou a história da Alice? Alice é uma coisa que a gente se lembra de criança. De criança, né? então. É bom porque esse paralelo é uma metáfora, né? Então, essa metáfora foi exatamente por causa disso. Empreendedorismo é um tema muito sério, né? E muito chato. Chato no sentido de que na escola ninguém quer aprender. Ler um livro normalmente é cansativo. As histórias, as entrevistas, como a nossa aqui, por exemplo, a entrevista sobre empreendedorismo, não é todo o tempo que a gente pode estar acompanhando e tendo como referência. Então, eu busquei, dentro da nossa cultura, analogias que pudessem falar sobre o tema. E Alice, apesar de ser uma obra inglesa, ela foi mundialmente divulgada, conhecida, lida. Todas as nossas gerações assistem o filme da Disney, lê o livro da Alice. Eu nunca pensei sobre esse ponto de vista. Como a Alice era uma empreendedora? Então, a Alice, a história da Alice começa ela no campo, né? E achando enfadonho a vida que ela tem. Aquele marasmo, aquelas florzinhas, aquele jardim. Tá vendo a cena? E aí ela quer mudanças. E ela começa a pensar como seria o mundo que ela queria ter. Né? E ela é muito curiosa. Ela corre atrás de um coelho e vai atrás de um mundo para construir esse mundo. Então, a Alice tem isso, né, de querer mudanças. Mas isso em todas as histórias tem, né? Todas as nossas fábulas infantis têm. E eu escolhi a Alice, e eu acho que ela tem muito a ver com o empreendedorismo, porque ela não é uma princesa. É verdade. As princesas, elas estão sempre bonitas, lindas, maravilhosas. Esperando o príncipe, né? Esperando o príncipe. E a Alice foi à luta. Que vai levar ela para o reino encantado. Alice não tinha um príncipe, ninguém que levasse. Ou ela vai atrás do País das Maravilhas, ou ela vai ficar naquele jardim enfadonho que ela estava vivendo.
Então, correr atrás do que você quer, ir atrás do seu sonho, sem ser uma princesa, sem ter nenhuma fadinha que vai te ajudar. Sapatinho de cristal. Sapatinho de cristal. Ela não tem nada disso. Ela vai atrás do sonho dela, ela vai atrás do país que ela quer. E ela constrói esse país, né? É do jeito dela, é no meu país. E o empreendedor é esse, que cria o seu próprio sonho, que imagina o mundo do jeito que ele gostaria que acontecesse, e ele vai fazer acontecer, corre atrás. Né? A gente primeiro imagina, para depois partir para ação, porque nem sempre você faz uma coisa e depois vai pensar, e agora o que vai dar? Exatamente. Imagino né? que seja assim. Você falou para mim como você chegou ao tema. Você escolheu a história da Alice porque foi muito importante você me dizer isso, porque a gente só lembra das histórias como princesinhas, e a Alice foi a que foi à luta. E ela foi bem sucedida. Exatamente. O seu livro é direcionado só para as mulheres? Não. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Alice, né, independente de se for homem ou se for mulher. Nós sempre temos esse momento que a gente reflete, puta, não estou gostando da minha vida do jeito que está. Está muito chato. Eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa. Principalmente na vida profissional, que o meu foco é a vida profissional. Né? O corporativo. O corporativo. Né? Mas você não entende, por exemplo, que a mulher que é do lar, não é nem bom falar assim, né? A mulher que cuida da casa, ela também pode empreender dentro da própria casa? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? As mulheres, elas precisam... Eu puxo esse lado também da Alice com as mulheres, porque eu acho que nós, mulheres, mesmo tendo as estatísticas que nós empreendemos mais do que os homens no Brasil, mas eu acho que a gente ainda pode fazer mais. Né? Eu acho que precisamos de mais Alices saindo da caixinha, correndo atrás do coelho branco, né, que é um dos primeiros personagens, né, porque a Alice é a única que vê o coelho branco de colete passando no jardim. E ela acredita no que vê e corre atrás. Né? Eu acho que isso é que nós mulheres, muitas vezes, não fazemos. A gente vê muitos coelhos brancos passando na nossa vida e deixa ele passar, não corre atrás. Fala, passou, era um coelho branco de colete e relógio, mas... E ele foi. E a gente perdeu o nosso caminho de descobrir o nosso próprio País das Maravilhas. Você sente que, não sei se nesse século ou final do século XX, que as mulheres estão muito mais ligadas hoje para empreender ou não? Está aumentando? Está sim. Tanto para ter seu próprio negócio, né, quanto para fazer uma carreira de sucesso na empresa. Né? Hoje as mulheres, elas... arriscam mais, têm mais coragem de mostrar o que pensam, da sua capacidade de realização dentro do seu ambiente de trabalho e também de romper com o ambiente de trabalho e empreender. Hoje você vê muito mais mulheres em cargos altos do que há 10 anos atrás. Exatamente. Tem aquela Adriana Machado, da GE. Nossa, ela está para vir aqui, porque ela hoje é CEO da GE. Exatamente. Natan, nós também temos. Natan, pois é, do Google. Então, não que a gente seja feminista, vamos combinar, mas que a mulher está somando. E não sei se você pode concordar comigo, a mulher ela tem um adicional, que é a capacidade de criar, de desenvolver ideias, e ela associa isso ao emocional mais calibradinho. O homem, não pela raiz ou pela origem, nada disso, eles são mais duros, eles às vezes não percebem. Você pega, por exemplo, que eu vi que o prefácio do seu livro está com a Sônia Hess, da Dudalina. A Sônia, ela fez uma transformação na Dudalina. Ela passou a olhar cada um dos seus colaboradores. Ela tem uma história belíssima de alta produtividade. Como? Ela resolveu olhar o outro lado, né? E você sabe que a história da Sônia é muito bonita, né? A história profissional dela. E ela conta na sua história que uma coisa que também acontece com as Alices, né, é não se sentir uma princesa, né? Ela diz que quando mudou da cidade onde ela nasceu para Blumenau, na escola ela se sentia feia, diferente, muito alta. Ela era uma mulher muito alta para a geração dela. Né? E isso que acontece com as Alices, né? Se sente meio peixe fora d'água. Se sente meio peixe fora d'água e aí descobre essa força interior, né, essa capacidade de realização, essa capacidade de indignação. Eu não quero mais isso para mim. Eu posso entender, então, que vencer o medo para empreender? Ah, com certeza.
Com certeza. Porque o medo, eu acho que ele está presente em várias situações. Quando você cria um filho, quando você vai fazer uma viagem, é uma coisa que está ali escondidinho, não precisa se manifestar. Mas na hora de empreender, a pessoa fala, ai, será que vai dar certo? Então, o medo e todas as outras emoções, né, Beth? Eu acho que para empreender você tem que saber lidar com a raiva. É A raiva mesmo? pode se desafiar. Sabe, assim, você foi maltratado, você foi excluído, você, né, foi ridicularizado. Em vez dessa raiva fazer com que você abandone o cenário, essa raiva tem que te motivar e você se sentir desafiada e realizar coisas novas, importantes né, que te afaste daquilo que te deixou com raiva e que você se torne mais produtiva, mais feliz e progrida e mostre de outra forma o que aconteceu na sua história. Isso aí né? vem ao encontro do que eu ouvi, acho que foi aqui no programa mesmo, que os amigos nos afagam, elogiam, não é? E os inimigos são aqueles que nos empurram para frente, porque eles que vão apontar, vão reclamar, você vai ficar com a e aí está entrando no que exatamente o que você está falando. Qual é a outra emoção, além da raiva? A raiva, o medo. A raiva, o medo, a alegria. A alegria, eu acredito que entre as emoções, a alegria é o sentimento mais empreendedor que tem, né? Porque a alegria, ela faz com que a gente não tenha preconceito, faz com que a gente busque a outra pessoa, vá ao encontro de outras pessoas, a gente vê o mundo de forma positiva, acredita que tudo é possível, né? É a alegria que tem, ela é muito parecida com a capacidade do empreendedor de enfrentar as situações, compartilhar, né? Então, você vê que quando a gente recebe uma notícia boa, está alegre, quando o nosso time faz um gol, por exemplo, você abraça quem está do seu lado. Verdade. Né? Você quer comemorar um momento feliz da sua vida junto com outras pessoas. Né? E é isso uma condição, é uma não é? condição, né? É essa condição de olhar o mundo de forma positiva, de acreditar que as coisas são possíveis, de que tudo vai ser melhor, isso faz parte da atitude empreendedora. Então, eu acho que essa emoção ela é forte. E o medo é aquela que te faz planejar, aquela que te faz ter cautela. Cuidados, né? É os cuidados que você tem que ter. Então, todas as emoções elas são muito importantes, né, para que a gente tenha um alinhamento emocional e, com isso, conseguir caminhar, realizar. E como chamaria o ter o pé no chão? Porque para empreender, tudo bem que vá trabalhar bem com a raiva, com o medo, com a alegria. Você precisa saber o que você vai fazer. Eu não vou montar uma clínica de psicologia se eu não entender nada e eu vou querer lá trabalhar, montar o meu consultório. Né? Ou, por exemplo, vou dar aula de piano sem saber tocar piano? Não, né? É uma condição para que se possa empreender, é ter completo domínio daquilo que vai fazer. O conhecimento ele é fundamental, né? Você saber aonde você está entrando. Não dá para arriscar, aprenda no caminho. Arriscar. É o que eu no livro falo, a chave, né? Qual é a chave para você empreender? Né? E a chave é a competência, né? Como outras coisas na vida da gente precisa ter competência. Então, para empreender, a gente precisa ter competência. E o conhecimento, né, é dos elementos importantes para a gente desenvolver nossa competência. Eu preciso saber, entender daquilo que eu estou fazendo. Né? Habilidade é outra coisa. Eu preciso ter talento. Né? Não só o conhecimento, saber onde eu tenho que ir, em que chão eu tenho que pisar, mas eu também tenho que ter o talento para fazer o meu melhor, como é o seu caso. Né? Você empreende naquilo que você tem talento. Né? É o que a gente procura, né? Uma outra coisa, para empreender, a pessoa precisa saber liderar, né? Ter aquela coisa nata, ou sei lá, vai fazer um curso, coxinha chique, para poder liderar. Porque sem liderar, você não vai poder comandar os seus colaboradores. A liderança ela é importantíssima, né? Porque o que faz a liderança estar conectada com a atitude empreendedora? A minha capacidade de envolver o outro no meu sonho, né? A minha capacidade de persuasão, a minha capacidade de estabelecer rede de contatos. Né? Então, muitas vezes o sonho do empreendedor é uma coisa muito distante das outras pessoas. Só ele acredita, só ele está enxergando, só ele está vendo lá no futuro. Então, ele precisa ter a capacidade de se comunicar, né, de ser carismático, de ser persuasivo, então, portanto, liderar aquela situação onde ele está envolvido. Bem-humorado, para que as pessoas confiem que ele está levando, né, as pessoas no caminho certo. Né?
Porque se a pessoa for meio mole, não sabe bem o que quer, então os próprios colaboradores já se sentem meio desandados, né? Exatamente. Eu imagino. Você pode contar qual é o capítulo do seu livro que você mais acha assim forte, não? O livro, eu fiz a analogia da história da Alice e com os personagens, né, do livro da Alice. Então, não é só no Alice. decorrer do seu livro, você discorre sobre a... Eu vou falando sobre os personagens. Um dos personagens que eu gosto muito é da Lagarta Azul. Tá. Né? Então, eu acho que é o especial da história da Alice é a Lagarta Azul. Não sei se você lembra, quando a Alice cai no buraco, depois de... Vai embora, ela encontra a Lagarta Azul. E a Lagarta Azul pergunta para ela, quem é você? E aí ela dá uma enrolada na Lagarta Azul. Ela fala, eu não sei quem eu sou, eu sabia hoje cedo, quando eu levantei, mas agora mudei demais, é muita transformação, eu preciso saber. Não vai ser. Então ela enrola no primeiro encontro com a lagarta, porque ela não responde quem é ela, né? Porque nem ela não sabe, Uhum. isso, né? Então por isso que eu acho que esse é o capítulo mais interessante para mim, porque eu acho que para a gente empreender, para a gente desenvolver atitude empreendedora, a gente precisa ter uma lagarta azul o tempo inteiro perguntando para a gente quem é você, e a gente tem que ter uma paixão de querer responder para essa lagarta. Né? Então, quem sou eu? O autoconhecimento, né? A autoestima, a autoimagem nossa está toda ligada para mim com o personagem a Lagarta olhar Azul. no espelho e falar, eu me gosto, olhar no espelho, eu me amo, eu acredito em mim, né? Eu sei que eu vou conseguir, eu posso arriscar, eu confio que eu vou progredir, eu confio que essa empresa vai dar certo. Né? Então, é a Lagarta Azul que nos ajuda a pensar dessa forma, né? Nossa. E acreditar. Eu vou ter que assistir Alice no País das Maravilhas de novo. Exato. Porque quando eu assisti criança, você não está olhando esses pontos que agora, como adulto, e ainda fazendo essa comparação, eu vou fazer até aqui um convite a todos que estejam vendo o nosso programa, que assistam e depois, lógico, vão ler o livro da Mara Sampaio para poder fazer a conexão. Exatamente. E imagino o quanto isso pode dar força, não é mesmo? Para as pessoas poderem... Porque, como eu estava falando, eu começo o livro falando do coelho, né? Do coelho. Porque o coelho eu relaciono com a oportunidade, como eu já falei no começo. Se uma oportunidade acontece para a gente, né, e a gente deixa passar, a gente escolheu um caminho não empreendedor. Então, o coelho está com a nossa capacidade de escolher. Eu escolho ir atrás dessa oportunidade, agarrá-la ou não. Né? É um primeiro momento. Então, esse personagem é muito forte também. Né? Assim, você está vendo o coelho branco passar? Você está agarrando o seu coelho branco? E tem gente que nem vê o coelho, Tem não é gente que não deixa passar, nem vê. E aí fala, minha vida está chata. Nem vê. Exatamente. Então, você falou do coelho, da lagarta azul. Fala de outro personagem. O Chapeleiro Maluco. É lindo, não é? É muito lindo. O Chapeleiro Maluco, ele é a criatividade, é o pensar fora da caixa. É aquela parte nossa que precisa estar sempre em mudança para criar algo novo, algo diferente para inovar. Eu não acredito que exista empreendedorismo sem inovação, Beth. Eu acho que... Fazer sempre do mesmo? Sempre do mesmo jeito, você não está empreendendo, você não é um empreendedor. Né? A atitude empreendedora, ela está muito ligada à inovação. Qualquer tipo de inovação. Você não precisa fazer nada extraordinário todos os dias. Mas todos os dias você tem que estar fazendo algo diferente, algo melhor do que você fez anteriormente. Né? E isso está no Chapeleiro Maluco. Se você falou de assistir de novo, né? No desenho, o Chapeleiro Maluco ele está fazendo a festa do desaniversário. Você lembra dessa cena? Porque assim, é uma ideia maluca. Né? Se você, desaniversário, o que ele vai voltar um ano? Quantos aniversários você tem por ano? Um. E a gente comemora uma vez só. Certo. E ele comemora os desaniversários. Portanto, são todos os outros dias, 364 dias. Olha, que Isso bacana. é coisa de maluco. Né? Então, esse maluquinho, esse eu nosso maluquinho, ele é importante, de criar coisas fora do padrão. Então, ele se diverte 364 dias. E né? daí um é o aniversário dele. É o aniversário dele, que aí é obrigatório se divertir. Nós vamos ter que chamar o nosso comercial e quando voltarmos eu quero ouvir mais sobre, porque essa analogia que a Mara está fazendo torna muito mais claro e parece assim que encanta muito mais do que se você for ler um livro só de empreendedorismo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Mara, que está nos contando como é empreender no país da Alice. Até já!
Não saia daí, hein? Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Já estamos de volta. Eu estou conversando com a Mara Sampaio, autora de um livro que está me encantando, que é Atitude Empreendedora, Descubra Como, na Alice no País das Maravilhas. A Mara tem um marido jornalista, que é o Ricardo Galupo, e eu vou fazer uma pergunta pessoal agora. Mara, quanto o seu marido jornalista te influenciou ou te estimulou para esse empreendimento? Bom, além de jornalista, ele é escritor, né? Ah, tá. Ele já escreveu alguns livros e escreve muito bem. Sim, né? sim. E ele, em particular, foi o grande incentivador de eu fazer essa experiência. Pôr no papel, né? Pôr no papel, né, tudo aquilo que eu tinha de anos de atividade profissional. Me incentivou demais, me apoiou demais, foi companheiro das minhas dúvidas, dos meus receios, me ajudou na hora do medo. Na hora do medo, na hora de achar que eu não tinha conteúdo para fazer um livro. Nossa, nossa, como não tem conteúdo com um livro desse tamanho, gente? O que é isso? Então, eu para dizer a verdade, ele foi um grande parceiro. Além de fazer o papel, né, de revisor, de me apoiar, mas o mais importante foi o quanto ele acreditava e o quanto ele achava que o meu tema era especial e que eu tinha que compartilhar isso. É verdade. Nossa, agora eu emocionei. Que declaração, hein? Ricardo, você está aí escutando, hein? Puxa, que lindo ouvir isso. Tanto que eu digo que o livro é nosso, né? Eu acho que ele não assinou o livro, mas é dele também. O apoio foi fundamental. Me conta, a vida do empreendedor é sempre um sucesso e como se faz para gerir os obstáculos que porventura surjam, né? Então, eu também faço analogia com a Alice, né? A Alice, o País das Maravilhas, não é um reino encantado, né? Ela se cai num lago, cai no buraco, entra numa casa e fica grande, tem um monte de bicho que ela não conhece e ela fica perdida no meio da mata, né? Então existe sim um monte de obstáculos, né? E o importante é você não desistir, é enfrentar esse obstáculo. E o principal obstáculo que tem na história da Alice é da Rainha de Copas. Você lembra dela que gritava: corta a minha cabeça, né? Quem de nós não tem uma rainha de copas na nossa profissão? Sem dúvida, né? Toda hora pedindo para cortar a nossa cabeça. É como se fosse um terrorista aqui, né, dando aqueles Exatamente. pitacos, né? Qualquer coisa, corta a cabeça, né? Qualquer coisa não está bom. Qualquer coisa Então, esses obstáculos, essas rainhas de copas, a gente tem que enfrentar. No final da história, né, a Alice fala assim para a rainha, ela se dá conta de que ela era do tamanho de um baralho. Ela falou assim: nossa, você é do tamanho de um baralho, por que eu estou com medo, né? Então, o empreendedor, ele tem que desenvolver essa capacidade de que os obstáculos eles serem colocados dos tamanhos reais. Né? Muitas vezes a gente amplia os nossos problemas. Muitas vezes a gente redimensiona para mais os obstáculos que vão atrapalhar ou dificultar a gente atingir os nossos sonhos. Né? Então, esse redimensionamento, colocar no tamanho real e enfrentar as rainhas de copas é importantíssimo. E, principalmente, ter claro que empreender, abrir uma empresa, ter uma carreira de sucesso, não é um reino encantado. Sim. Vai ter obstáculos, e se preparar para enfrentar. Né? No filme, ela tem, né, um bolinho que ela come e ela se nutre para poder enfrentar o tamanho dos problemas. Né? Sabe uma metáfora que eu faço? Essa história do problema grande ou pequeno pega uma fita métrica, deixa sempre junto. Surgiu um problema, mede. E não transforma uma lagartixa num jacaré. Exatamente. Não é assim? Parece que a gente põe uma lupa no problema e ele se transforma enorme. Como você falou, a rainha de copas era só uma carta de baralho. Exatamente. Aquilo que pode ser assustador, num outro momento, pode ser desse tamanho. Não é mesmo? Exatamente. Então, esse livro ele tem essa analogia com a Alice, mas ele é um conteúdo técnico, né? E para ele ficar mais interessante, nesse sentido de você poder ler, entender, transitar pela psicologia social, falar de comportamento. Nossa, tem tudo, né? Tem tudo. Então, para ele ficar mais palatável, mais interessante. Então, porque a minha intenção é que eu possa me comunicar com pessoas que até
tenho esse medo de achar que empreender é um grande obstáculo, né? É uma grande dificuldade, que o empreendedorismo é a rainha de copas, né? Imagina, eu vou fazer isso, não vou me dar bem, não posso, não sirvo para isso, não nasci para isso. Não tem importância que a gente não nasceu para isso, mas a gente pode aprender Eu a costumo empreender. dizer assim, ó, por que nós duas não fomos para a Lua? Porque nós não fomos lá estudar para aquilo, nós nos propusemos, porque se a gente tivesse se imbuído dessa ideia, poderíamos. Se o outro pode, eu também posso. Eu acho que pode funcionar desse jeito. Vamos lá, os brasileiros são considerados empreendedores. E como é que você vê essa cultura empreendedora no brasileiro? Olha, eu acho que quando a gente fala que os brasileiros que empreendem são heróis, são mesmo, né? Porque nesse país é muito comum a gente ouvir isso, e é verdade, não é herói no sentido de endeusar, de querer. Não, é porque os obstáculos são bastantes. A começar pelos impostos, né? Exatamente. Nós temos, na nossa cultura, tem a dimensão governamental, a estrutura do nosso Estado, ela não é uma estrutura amigável ao ato de empreender, de abrir empresa. A estrutura das nossas empresas, né, também elas são bastante conservadoras, também elas não estimulam a você ter uma atitude empreendedora dentro da empresa. Aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que busca inovar dentro da empresa, muitas vezes é considerada... É olhado com outros olhos. outros olhos. Tipo assim, você não é o dono da empresa, por que você está fazendo isso? Você não ganha para fazer isso. Você não ganha para fazer isso. Acha que porque você não é o dono da empresa, você tem que fazer menos do que pode. E toda pessoa que quer fazer mais, que quer empreender dentro da própria empresa, quer subir muito rápido, quer ter sucesso. As pessoas que têm sucesso não são, né, bem vistas dentro da empresa pelos seus próprios colegas. Então, nós temos uma cultura do ambiente de trabalho e uma cultura educacional que ela não condiz, né, com a capacidade que nós temos do brasileiro que empreende. Né? Então, por isso que a gente considera ele herói. A nossa cultura precisa evoluir muito nesse aspecto de tornar mais empreendedora, de facilitar mais as pessoas empreendedoras. Né? Não é, isso parte dos próprios pares, né? Por ciumeira, provavelmente, ou por a própria incapacidade, porque sempre tem um que vai sobressair sobre o outro. Exatamente. E essa pessoa nunca é bem vista, né? Essa pessoa é sempre criticada. Então, sair do padrão, como, né, o chapeleiro maluco, sair do padrão não é bem visto na nossa cultura. E é isso, é na escola, né? As nossas escolas investem pouco numa educação empreendedora. Muito pouco. Muito pouco. As famílias... Né? É muito difícil as famílias incentivar, né, os seus filhos, né, que empreendam. A ficarem mais arrojados. Mais arrojados, que arrisquem, que busquem realizar sonhos. Né? Então, assim, é sempre para cautela, é sempre para procurar um bom emprego, é sempre para ter uma estabilidade. Né? Isso é importante, não é? Você ter um bom emprego e estabilidade. 13º e um mês de férias. Mas hoje, né, nós estamos aí num momento, num contexto que estamos, né, do mundo revendo isso, e principalmente do Brasil. Né? Nós estamos num momento que precisamos descobrir novas formas, né, de ter prazer, de ser feliz e de realizar o nosso trabalho com uma maior qualidade, com uma maior paixão, sem ficar pensando no emprego de carteira assinada, que isso vai ser a realização dos nossos sonhos. O emprego pode ser um caminho para você realizar o sonho, né? O trabalho é um caminho para você realizar o sonho. Não pode ser um fim em si, senão a vida fica chata, né? Você ficar 40 anos fazendo a mesma coisa numa mesma empresa, né? Exatamente. E sem perspectiva. Agora, uma coisa, eu imagino assim, no Brasil, o empreendedor pensa também 2 vezes, porque quanto tempo se leva para abrir uma empresa hoje no Brasil? Não leva meses e meses? Faz muito tempo que abri a minha, não lembro mais. Não, a burocracia ela é uma das fator maiores que do mundo, que já assim, é do mundo. Não diga. É um dos países mais burocráticos com relação à abertura de empresa. Né, os impostos que se pagam é um dos mais. Mas nós estamos evoluindo, né? Já saiu, né, um monte de legislação que vai melhorando a cada discussão, né? O Simples e outras melhorias ajudou. Agora já teve ampliação do Simples, e essas melhorias elas vão ajudando. Mas elas ainda são muito poucas, né? Elas não estão na velocidade da capacidade das pessoas que têm atitude empreendedora. O empreendedor gostaria que o governo fosse mais rápido, que a nossa legislação fosse mais rápida. O governo pode ajudar na simplificação dos impostos, né? Não querer arrecadar tanto e depois ser mal direcionado.
E agora que você falou dos governantes, deveria haver no currículo escolar uma matéria que já despertasse nas crianças, que seja o adolescente, para que ela tenha esse estalo de que ela não precisa necessariamente sair de lá louca para arrumar um emprego. Que ela pode pensar em criar uma coisa na cabeça e ir lá. Você não acha que isso podia estar incluído? Sim, a educação empreendedora, ela é fundamental para essa moçada, né, que está vindo. E também nós também não tivemos, mas poderemos nos educar agora. Sim. Mas as escolas, né, existem programas, algumas iniciativas, né, de instituições que já trabalham com educação empreendedora. Algumas universidades já traz no seu currículo. Já tem uma matéria de empreendedorismo. Né, um estímulo a isso já existe, mas ainda é pequeno. Mas é muito incipiente. É muito incipiente. São iniciativas isoladas, iniciativas de escolas particulares, algumas escolas públicas, que por iniciativa própria, ou da própria diretora, ou do município, né, ou do dono da universidade, que leva, né, o seu aluno a pensar nessa possibilidade de empreender. Porque você faz a nossa universidade, se ela não estimular a criatividade, a inovação, uma dinâmica, uma didática diferente, para os jovens poderem potencializar a sua inquietação, a sua rebeldia, de forma produtiva, para encontrar para usar isso de forma produtiva para se realizar profissionalmente, né? Para contribuir para uma melhoria do país, para o desenvolvimento, porque são os jovens, a capacidade de inovação e de criação de novos negócios, novas oportunidades de trabalho, novos produtos, que faz o desenvolvimento de uma nação, de um país, né? Eu percebo assim, o Senac e o Sebrae, eles têm um papel importantíssimo, né, nesse Brasil. Porque eles estimulam. Eu estive lá, fiz um mentoring com o consulado americano. Nós tivemos várias aulas e tivemos oportunidade de ouvir várias presidentes mulheres de empresas nos falando de como é que a coisa funciona. Tanta gente vem aqui no meu programa, eu deveria fazer uma sinopse de tudo que a gente coloca. E, de repente, fazer uma pauta e levar para a Luísa Helena Trajano, que ela é a criadora do Mulheres do Brasil. E ela tem levado as pautas dos anseios que as mulheres têm sentido. Porque é preciso mobilizar para a escola, é preciso incentivar o médio e pequeno empreendedor. Não é assim, eu tenho um dinheirão, então vou empreender. Você não acha, Mara, que a gente podia fazer mais por isso? Claro. Atuar. É muito importante que as pessoas que tenham que têm mitos sobre o empreendedorismo, por exemplo, preciso de dinheiro para poder empreender, preciso ser jovem para poder empreender, preciso ser, né, já ter muito know-how para empreender. E muitas vezes as sacadas são em cima das necessidades que a gente tem pessoalmente, a gente descobre boas oportunidades, bons coelhos brancos. A história da Zika, lá da beleza natural, foi do próprio cabelo, né? Um descontentamento com o próprio cabelo, que ela descobriu um caminho para empreender. E hoje ela é uma das mulheres brasileiras mais bem-sucedidas, né? Tá dentro, case em universidades americanas, né? A empresa dela, a capacidade empreendedora que ela teve. Que é um exemplo, assim, que é um case de sucesso e provavelmente ele não tinha uma fortuna para empreender. O McDonald's. Ele começou vendendo sanduichinho. E olha, é uma das redes mais respeitadas, maiores redes de sanduíche do mundo. Exatamente. Ele foi o empreendedor. Isso já tem 50 anos, o McDonald's. Mais. Mais né? Foi na década de 50, né? Já tem 70 anos. Então, às vezes, não é tanto o que você tem para investir. Outro dia eu li uma história de sucesso também, de começaram a vender coxinha delivery. Coxinha existe há quanto tempo? E delivery, há muito tempo que nós estamos recebendo coisa em casa. Mas coxinha delivery é diferente. Então, deu certo. E aí já está abrindo franquia. Exatamente. Isso que é o inovar. Você pode pegar duas coisas que já existem e faz diferente. Fez diferente. Fez diferente. O delivery existia, a coxinha existia. Ela resolveu fazer assim. Bom, você vai em empresas para poder despertar este lado, desenvolver, falar sobre o seu livro? Você costuma ir?
Sim, eu estou fazendo palestras, né, sobre o tema do livro. Hoje nós estamos tendo uma palestra. Uma palestra. Ai, que lindo. Uma palestra sobre o tema do livro e também faço, né, como consultora, faço capacitação de grupos para desenvolver lideranças, né, e para desenvolver atitude empreendedora dentro das organizações. Você encontra resistência mais no homem ou na mulher? Ai, que coisa, né? Peguei. Pegou. Eu acho. Não pode falar aqui, ninguém vai achar mas ruim. eu acho que os homens são mais resistentes no sentido de que eles já se consideram mais preparados para a função onde está. Né? As mulheres são mais abertas para aprender coisas diferentes. Elas né? mexem com o QE, né? QI é o quociente intelectual, QE é o emocional. E eu diria que esta bagagem a mulher traz em maior número, né? Por isso que eu acho que a gente tem um monte de Alices esparramadas por aí. Muitas, né? Só precisa ir atrás do coelho branco e cair no País das Maravilhas. Precisa ler o livro da Mara Sampaio. Mário, se alguém quiser adquirir o seu livro, onde é que ele está sendo vendido? Ele está nas livrarias, Todas? né, em todas as livrarias e também na venda pela internet ou diretamente com a editora. A editora Senac também envia o livro para qualquer lugar do Brasil. Por favor. É www.marasampaio.com.br. E você tem planos para outro livro? Porque agora com esse sucesso aqui... Engraçado, né? Eu achei que eu fosse ser autora de um livro só. Mas agora já começo a pensar em outros livros. Já está né? coçando, assim, de querer. Eu fiz... o meu mestrado foi em qualidade de vida no trabalho de empreendedores. Né? E eu acho que agora eu tenho vontade de fazer um segundo livro, por esse caminho também, fazendo analogia com outras histórias, mas falar um pouco da qualidade de vida, né, do empreendedor. Costuma-se dizer que quem é patrão não tem férias. E quem é um funcionário, um colaborador, ele tem lá o seu mês de férias por lei, né? No entanto, eu imagino que a liberdade de quem tem o seu próprio negócio não tem preço. Por mais que você vá dormir pensando alguma coisa, na realidade é uma coisa que, como se diz, mobiliza as forças interiores para você acreditar que aquilo que você queria você fez e falar assim, ó, parabéns, não é mesmo? É paixão, né, Beth? E olha, quando paixão. você tiver o seu próximo livro, eu quero que você venha aqui falar dele. O nosso programa está terminando. E para variar, passa muito rápido. Você percebeu? Nós ficamos aqui há 1 hora já conversando. É verdade. Passa muito rápido. Eu vou tocar mais uma música para a Mara e depois você vai dar a sua mensagem para todos os nossos ouvintes. Eu escolhi uma canção menina de 1957. E ela foi eternizada pelo Ray Charles em 62. Que delícia. E é um blues bem assim, melado. E ela ficou como uma das melhores canções durante 5 semanas na revista Rolling Stones. E foi considerada uma das 500 melhores músicas do mundo de todos os tempos. Ela se chama I Can't Stop Loving You. Então é com ela que nós vamos terminar o nosso programa hoje. Muito feliz com a sua presença aqui. Deu uma aula, essa metáfora com a Alice. Vou ler hoje o seu livro, viu?
espero que vocês tenham viajado nessa música comigo. E agora a Mara diz as suas últimas palavrinhas antes de encerrarmos o nosso programa. Mara, a sua mensagem. Como mensagem, eu quero deixar assim para as pessoas que acham que estão cansadas do que estão fazendo, que acham que não estão sendo reconhecidas no trabalho, que estão desanimadas com as perspectivas. Faça como Alice, seja protagonista da sua história, né? Corra atrás do seu coelho branco, que no caminho você vai encontrar muitos personagens que vão te apoiar para você encontrar o seu País das Maravilhas, né? Seja o protagonista da sua história. Isso é o mais importante. Nossa, lindo, lindo. Adorei esse tema hoje. Vou me concentrar assim, para ver a minha lagarta azul, para ver se eu já me respondo quem sou eu. E até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer estar em sintonia com vocês. Até mais.